Olá, pessoal! Eu sou a professora Débora Santana, faço parte do grupo dos Amigos do MUD, aqui da Universidade Estadual de Maringá. Em nossa playlist de neurociência aplicada à vida cotidiana, estamos falando um pouco sobre os neurônios que estão fora do cérebro, aqueles que estão lá no nosso abdômen, localizados na parede do trato gastrointestinal, os neurônios do segundo cérebro. Se você perdeu os outros episódios, o meu convite é que volte lá. Assista para que possa acompanhar bem sobre este assunto. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre as cólicas dos bebês recém-nascidos e os bebês após o nascimento nos primeiros meses e o segundo cérebro. Qual será que é a relação? Nós sabemos que bebês recém-nascidos, com muita frequência, apresentam cólicas intestinais. Você já conviveu com bebê? Eu já. Normalmente, quando passam ali os primeiros 15, 20 dias, as cólicas começam e alguns bebês permanecem com cólicas com 2 meses, 3 meses, 4 meses, às vezes até por 5, 6 meses de vida. Nós que já vimos um bebezinho sofrendo com cólicas, sabemos o quanto eles sofrem. A dor é tanta que a expressão facial, como eles gemem, a expressão de dor, a postura corporal demonstram o sofrimento do bebê, aquele bebezinho tão pequeno. E a gente fica pensando, o que é que eu posso fazer para aliviar, para resolver, para curar a cólica do bebê? A gente costuma brincar que a primeira coisa é sossegar a mãe e a segunda coisa é esperar o tempo passar. Eu sei que existem medicamentos, mas isso também tem um certo sentido, porque nós, mães, ficamos apavoradas e às vezes começamos a nos desesperar e os nossos movimentos e até a nossa expressão facial, o nosso tom de voz vão tornando todo aquele ambiente mais estressante e mais difícil para o bebê. Mas por que o bebê tem cólica? Bom, quando nós nascemos, os nossos neurônios ainda são imaturos. Isso vale para os neurônios da cabeça e para os neurônios espalhados pelo corpo. Os neurônios do intestino também são imaturos. Eles já têm uma rede formada, já têm os seus prolongamentos, porém, a maioria deles ainda passará por crescimento, por prolongamentos aumentados e principalmente por um processo chamado de mielinização. Mielinização significa envolver os axônios com a bainha de mielina. Os nossos axônios são como se fossem fios. Vou comparar com fios elétricos. E sabe aquela capinha colorida do fio elétrico? Podemos comparar com a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma gordura, e essa gordura é formada e colocada, depositada ao redor ali dos prolongamentos dos neurônios. Quando isso acontece, existe uma maturidade da fibra nervosa. A maioria das fibras passa a ter um impulso mais acelerado, mais certeiro e mais coordenado. No nosso primeiro cérebro e no nosso segundo cérebro, nosso funcionamento neuronal acontece com base em redes neurais. Isso significa que tem que existir uma coordenação de um lado para o outro, para que a gente não tenha ali um descompasso. Quer imaginar comigo? Pense então num tubo intestinal, que é o nosso trato gastrointestinal, o intestino especialmente. E nesse tubo intestinal eu tenho que transportar o bolo fecal. E esse bolo fecal tem que ser transportado em direção ao ânus, então em uma única direção. Os movimentos do intestino, eles vão envolver essencialmente 2 tipos de movimentos. Os movimentos de mistura e os movimentos de
empurrar ou de deslocamento. Mistura para absorver os alimentos, nutrientes, a água e desloca para ele andar um pouquinho para frente. Mistura, desloca, mistura, desloca. E assim vão se passando os metros de intestino até que o bolo fecal esteja formado e pronto para ser eliminado. Você entendeu? Agora imagina um bebê que tem o tubinho intestinal e esses neurônios ainda estão imaturos, portanto confusos, como se estivessem assim descoordenados. Então, ao invés de ter essa contração coordenada que eu mencionei há pouco, eles têm um neurônio que contrai aqui, outro contrai ali, um contrai aqui, outro contrai ali, um contrai aqui, outro contrai ali, e isso faz com que o bolo fecal desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho e causa cólica intestinal, causa dores, contrações fortes, descoordenadas e não muito funcionais. Isso traz dor, uma dor verdadeira para o bebê, que está ali aprendendo a lidar com sensações, imagine com toda essa dor. É uma cólica, realmente. Existem, além dessa hipótese bastante aceita da mielinização, outras hipóteses, como, por exemplo, a relação com a microbiota. Nessa questão, leva-se em consideração a composição da antigamente chamada flora intestinal. Microbiota é o conjunto de micro-organismos do intestino, bactérias, fungos. Esses micro-organismos, a maioria deles vive bem e faz bem para o nosso corpo. Só que o bebezinho, quando nasce, ele nasce com uma microbiota muito simplificada, muito restrita, ou praticamente sem microbiota. Sabe como acontece? Vou contar para quem não sabe que quando acontece o parto normal, o parto vaginal, o bebezinho está encaixado na pelve da mãe e ele vai sair ali pela vagina. Quando ele está passando pelo canal vaginal, faz parte do processo de parto, do movimento de contração do útero da mãe, que o bebezinho gire e que a cabeça, a face do bebê, seja virada para trás. E faz parte dos reflexos do parto da mãe que no momento do parto ela defeque, ela elimine um pouco de fezes. Ou seja, o bebê tem contato com secreções ou com um pouco de fezes da mãe na sua boca e no seu nariz. Você achou nojento? É esquisito a gente pensar nisso, né? Mas é muito importante para o bebê, porque ele vai ter ali um batismo de microbiota. Ele já vai receber a microbiota da sua mãe e ele vai começar a colonização ali das bactérias boas, né, no seu próprio intestino. Quem nasce de cesariana não passa por isso. Existem lugares fora do Brasil que quando um bebê nasce pela cesariana é passado um suabe, que seria um cotonete grande, lá no ânus da mãe e depois nas gengivas do bebê, numa tentativa de ajudar a colonização da microbiota, de tão importante que isso é. Isso não é prática no Brasil e, infelizmente, temos um número grande de cesarianas. Isso faz com que a colonização do intestino do bebê pela microbiota demore um pouco mais. E com isso, aumenta a formação de gases e aumenta também a resposta de cólica no intestino do bebê. Bom, como trata? Bom, o tempo, acalmando a mãe. É verdade que existem alimentos que a mãe come que podem eliminar ali compostos pelo leite, que pode aumentar a formação de gases no bebê. Então vale a pena ter cuidado. Também é verdade que se a gente colocar ali uma compressinha morna na barriga do bebê, vai relaxar um pouquinho a musculatura abdominal. Não vai amadurecer o intestino, mas ajuda para aliviar a dor. Porém, os medicamentos de dor são paliativos e atualmente existem medicamentos
chamados de probióticos, que vão auxiliar na formação da microbiota do intestino. Mas apenas quando esse intestino estiver maduro, com sua microbiota formada e também com a mielinização das fibras nervosas, é que o bebezinho vai ficar livre das cólicas. Deu para entender? Espero que seus bebês não tenham cólica e para quem teve bebê com cólica como eu tive, que você já tenha aí se recuperado, porque a gente sofre junto com eles, não é? Se você está passando por isso, tenha calma. Faça as ginastiquinhas, cuide com a dieta, faça as compressas e saiba que isso vai passar, porque a maturidade intestinal virá. Espero você no próximo vídeo para a gente falar um pouco mais sobre os neurônios ali presentes no intestino. Até lá!